Meu nome é Patrícia, eu sou analista design instrucional da Unisabem e uma das responsáveis pela Escola de Inovação, escola que tem como objetivo aplicar as práticas, costumes e formas, né, de interação da tecnologia da atualidade. Dentre um desses programas está o Sabem Digital, que ele foi criado para sensibilizar, familiarizar e capacitar os colaboradores sobre o que é transformação digital, como que a inovação e a transformação digital está inserido hoje e como ela vai chegar nos próximos anos. Esse ano a gente já falou sobre muita coisa. Falamos sobre transformação digital, o que é cultura digital e liderança exponencial, o que são health techs, o que é pitch, qual vai ser o futuro do trabalho para os próximos anos. Apresentamos o SkyHub também. E hoje a gente vai falar sobre inovação em saúde com Marco Istvan de Camargo, conhecido também como Istvan. O Istvan, ele é head do SkyHub, membro do conselho da ProntMed, orientador do comitê de investimento do fundo Cortex e membro do conselho consultivo do laboratório Abbott. Ele é também mentor de startups no Supera Parque Tecnológico, é host do podcast Reload e articulista de transformação digital para o portal Saúde Business. Hoje ele faz palestras sobre inovação na saúde desde 2011, já tendo também realizado mais de 50 palestras em conferências como Social Media Week, Campus Party e Health 2.0 para a América Latina. Istvan hoje assume o cargo de gerente de inovação do Grupo Sabem e vai falar para a gente o que é inovação em saúde e o que vem por aí em 2022. Istvan, o palco é seu. Obrigado, Patrícia. Prazer estar falando aqui com vocês todos, né? Um ano de tantas lives e estava faltando fazer uma live com a nossa gente mesmo, né? Com os colaboradores do Sabem. Então, realmente é um prazer estar falando dentro de casa hoje. E, bom, a Patrícia já fez a minha apresentação. Muita gente talvez não me conheça pessoalmente, mas eu sou Istvan, fico aqui em Brasília e revezando Brasília com São Paulo também, mas eu queria, deixa eu botar aqui minha apresentação. Então, vamos lá. Como eu estava falando, né? Eu pensei nessa apresentação de hoje, né? Dentro da seguinte estrutura. Na seguinte estrutura, né? Primeiramente, eu queria falar um pouco sobre a importância da gente estar falando sobre inovação, né? Por que a gente resolveu falar sobre isso hoje e por que esse assunto está sendo tão falado, né? Ultimamente. Depois eu quero entrar um pouco no contexto da saúde, né? Falar um pouco sobre inovação na saúde. Tem uma série de opiniões assim em relação a isso hoje em dia e aí depois entrar mais no caso do Sabem e finalizar aí um pouco do que a gente espera para 2022, tá? Então essa é a ordem da conversa. Bom, então a importância da gente estar falando sobre esse assunto hoje. A gente está vivendo uma mudança de época, que é diferente materialmente até do que está vivendo uma época de mudanças, né? Não sei a idade de todo mundo aqui, mas acho que todo mundo deve lembrar, no final do século XX, né? A gente vivia ali sim, né? Uma época de mudanças, né? A todo momento a gente tinha algum bem de consumo sendo lançado e anunciado nos meios de comunicação de massa, né? Então a gente via aparecer uma hora micro-ondas, outra hora Walkman, Discman, fax, videocassete, DVD, Blu-ray, era uma avalanche de inovações, né, que vinha através, geralmente, da televisão. Muitas vezes, as pessoas faziam até a compra sem saber exatamente para quê, né? Então, tinha assim, um espírito até de consumismo, né?
que vigorava, né, nessa época. Ali a gente ainda não percebia a inovação como um agente de mudança na sociedade, né? A gente não mudava a nossa forma de enxergar o mundo, nossa forma de se organizar. A inovação ali, ela vinha de cima para baixo e ela não refletia necessariamente a mudança comportamental que estava acontecendo na sociedade. Isso passou a acontecer no começo desse século, né? E aí é por isso que a gente diz que hoje a gente está vivendo uma mudança de época, da mesma forma que a mudança de época que aconteceu na Revolução Industrial, né? Naquela época, né, o mundo, como a gente conhece hoje, ele começou a ser desenhado, né? Então, as pessoas saíram do campo para morar em cidades, começaram a procurar emprego, coisas que não existiam ainda, né? Antes da Revolução Industrial, grandes empresas começaram a procurar emprego, começaram a procurar estudar em universidades para poder trabalhar, começaram a se informar através de jornal, começaram a viajar para fazer turismo, né? Porque aí você tinha máquina a vapor, trem, até então as pessoas não ficavam viajando de um país para o outro, né, para fazer turismo, né? As pessoas viviam muito isoladas, né, nas suas cidades. Então, o mundo, né, como a gente ainda conhece hoje, né, apesar dele estar em transformação, é um mundo que foi resultado da Revolução Industrial, por assim dizer, né? E sem querer mergulhar, né, muito nesse assunto agora, quem quiser se aprofundar, né, no que significou a Revolução Industrial, tem esse livro aí, A Era das Revoluções, do Hobsbawm, que é muito bacana, que mergulha bastante em vários pontos, né, comportamentais, políticos, sociais, artísticos, enfim, de como que o mundo mudou, né, naquela época. Hoje a gente está vivendo um momento muito parecido com aquele, né? A gente está no olho do furacão, né? Daí essa imagem. E essa revolução digital, ela também está causando e refletindo, né, uma mudança comportamental muito grande, né? Uma mudança na nossa forma de enxergar o mundo, na nossa forma de nos relacionarmos. E assim como a Revolução Industrial não foi uma questão de tecnologia, né? Vocês viram que eu passei aí um slide que eu nem falei de máquina a vapor, né? Daqui a algum tempo, os nossos netos vão estar estudando em livro de história, netos ou bisnetos, enfim, vão estar estudando em livros de história o que aconteceu na Revolução Digital, né? A gente está realmente no olho desse furacão e não se trata de uma questão, de novo, de tecnologia, tá? É simplesmente uma mudança de época que a gente está vivendo. Então, esse é o primeiro motivo da gente estar falando sobre inovação. A gente está no olho do furacão, de fato, estamos vivendo uma revolução. Essa revolução é comportamental, né, sobretudo, e indo para o segundo ponto, né? São 3 pontos, né, inicialmente. O segundo ponto, eu queria falar um pouco sobre o que é inovação, né? Aqui, falando sobre inovação como resultado de uma mudança de época, mas o que é inovação, né? A gente costuma ouvir falar muito de inovação, sempre num ponto de vista assim positivo, né? Hoje em dia, quando uma pessoa quer elogiar uma empresa ou até uma outra pessoa fala, é inovador, né? Inovador virou um elogio, né? Mas assim, se você der uma googada na palavra inovação, você vai ver que tem várias interpretações, né? Outro dia um amigo meu até me escreveu, falou assim, cara, o que significa inovação? Porque eu não estou conseguindo chegar num consenso com o Google aqui de tantas definições diferentes que existem. Via de regra, né, as pessoas pensam em inovação como assim uma questão de criatividade, de ter ideias, e confundem muito assim inovação com novidade, né? Esses são assim equívocos muito constantes, né? Eu vejo assim nas redes sociais as pessoas às vezes falando assim, a gente está inovando aqui na empresa, a gente mudou o layout, colocou uma piscina de bolinha, putz, a gente trocou um sistema aqui, a gente está inovando. É diferente quando você está inovando e de quando você simplesmente foi lá e fez alguma coisa nova, né? A diferença substancial aí está na geração de valor, tá? Então, quando você está inovando, você está criando valor para o negócio,
Então, assim, em tese, né, o valuation, a valorização da tua empresa tem que estar aumentando. Você pode estar comprando uma piscina de bolinha, você pode estar fazendo uma promoção do tipo leve 3, pague 2, né? Tudo isso aí não vai refletir no valor da empresa, né? Então, inovação é processo, tá? Então, assim, aquela questão de as pessoas que trabalham com inovação são pessoas que ficam tendo ideias. Na verdade, ideia não representa, acho que nem 10% do processo de inovação, tá? Então, assim, inovação é realmente assim, um processo que, via de regra, ele começa com mais do que metade de chance de dar errado, tá? Então, é sempre experimentação, tá? Então, a gente fez muita experimentação esse ano no Saving. Algumas, a gente chegou à conclusão de que não valia a pena seguir adiante, e foi muito bom ter feito, para a gente descobrir isso. Outras você pivota, a gente muda a direção. Então, inovação é isso. Inovação é experimentação, é um processo muito incerto e até matemático, tá? Então, não é uma coisa assim caótica, um processo criativo, né? Como muitas vezes as pessoas pensam. E aí eu falei, né? Essa questão do valor que a inovação deve gerar, né? Quando a gente olha essas empresas, aí eu botei o caso da valorização do Nubank, né? Então, todas essas empresas hoje que a gente chama de unicórnio, Nubank, iFood, Uber, né? São empresas que valem mais de $1 bilhão. Essas empresas não chegaram nesse estágio porque elas fizeram alguma coisa nova, tá? Elas não chegaram nesse estágio porque elas substituíram um sistema ou porque elas mudaram o layout do escritório, né? Elas chegaram nesse estágio de uma outra maneira, que eu vou falar logo em seguida. Esse valor que eu falei agora há pouco, né, que a inovação deve gerar, ele vem mudando muito de lugar nos últimos anos, nas últimas décadas. Quando eu estava na faculdade, né, isso nos anos 90, né, no finalzinho do século passado ainda, todo mundo que queria trabalhar com inovação, de alguma forma, ficava sonhando em trabalhar na 3M, na GE, na Procter, ou seja, era, via de regra, indústrias que eram consideradas as empresas mais inovadoras do mundo, né? O que significa isso? Significa que o valor, naquela época, ele era criado dentro de produtos, ele era embarcado em produtos. A gente brinca que a inovação saía da fábrica, tá? Se você perguntar hoje para um estudante que quer trabalhar com inovação, onde ele quer trabalhar, dificilmente ele vai querer ir para uma indústria, né? Provavelmente ele vai falar nomes como esses que a gente está vendo agora aqui na tela, né? E aí, o que essas empresas fazem, né? Essas empresas produzem o quê? Uma vez que elas não têm um produto, né? Você não produz nada em fábrica, e sequer elas prestam um serviço. Então, eu vou falar logo em seguida um pouco mais sobre isso. O que essas empresas fazem é criar experiências para usuários, tá? Então, assim, essa é uma atividade, vamos falar assim, que ela só surgiu por causa da tecnologia, tá? A gente não tinha isso até 10, 15 anos atrás, né? Empresas que se dedicam a criar experiência para o usuário, tá? Quando eu falo de experiência para o usuário, tem assim uma diferença grande em relação a prestar um bom serviço, tá? No caso aí dessas empresas que eu mostrei, vocês viram ali, por exemplo, o iFood, né? Qual que é a diferença, né? Quem presta um serviço, né, para o usuário é o restaurante, né? O iFood, ele simplesmente cria, né, uma experiência diferente para este usuário. A rigor, né, ainda dentro desse exemplo, entregar comida na casa dos outros não é algo novo, né? É uma coisa que sempre existiu, né? Eu sempre liguei e pedi pizza em casa, né? E o restaurante sempre prestou um ótimo serviço, sempre me atendeu, nunca tive problema com relação a isso. O serviço sempre funcionou, né? O que essas empresas estão fazendo é mostrar para você o tempo que o prato demora para ficar pronto,
deixar você acompanhar o trajeto do entregador, deixar você fazer compra em vários restaurantes, né? No exemplo da iFood, usando o mesmo aplicativo, apresentar cupons que têm a ver com o teu perfil de consumo, né? Ou seja, isso significa trabalhar com experiência do usuário, tá? Isso que essas empresas começaram a fazer. E hoje em dia, né, quando a gente fala de inovação, diferente do que era lá no final do século XX, né, que eu falei que era muito ligado a produto, hoje a inovação está muito ligada a essa experiência do usuário, né? Então, esses 3 conceitos aí que eu queria abrir falando, né? Nós estamos numa mudança de época, né? Inovação é processo que gera valor e que esse valor, hoje, ele não está em produto, nem necessariamente em serviço, mas na experiência do usuário. São 3 pontos aí centrais para a gente começar a conversar sobre o que está acontecendo na saúde daqui para frente. Bom, o que a gente enxerga na saúde, né, quando a gente fala de inovação? A gente sempre foi muito bom em inovar em produto, né? É inegável, né? O quanto que se investe na produção de medicamentos, na produção de vacinas, né? Mais do que nunca a gente está vendo os investimentos em torno disso, novos tipos de exame, terapias, equipamentos médicos. A saúde sempre investiu muito, né, em inovação de produto. E também sempre prestou um serviço de excelência, né? Eu digo que não existe nenhum setor, eu não conheço nenhum setor, pode falar telefonia, hotelaria, companhia aérea, banco, que seja, que preste um serviço como a saúde, né? Que chegue tão próximo do ser humano. E só que, apesar disso, nos últimos 10 anos, a gente foi muito criticado, né, por não ser inovador. Então, assim, rankings globais como esse que está aparecendo aí na tela, colocava o setor de saúde na lanterninha, assim, das empresas que estavam vivendo essa revolução digital, né? Que estavam acompanhando, né, a mudança de comportamento dos clientes, né? Os próprios colaboradores. Então, sempre foi colocado assim de uma forma que as pessoas falavam, putz, o setor de saúde não inova, é tradicionalista, é conservador. Não sei se vocês já ouviram falar isso, eu ouvi demais, né? Mas isso começou a mudar, né? Isso já vinha numa certa escalada, vamos falar assim. Já existiam algumas iniciativas em andamento, mas com a Covid, a gente teve uma aceleração muito grande nessa frente de experiência do usuário, que no final do dia, né, o que as pessoas querem ver hoje em dia quando se fala em inovação, né? Isso, obviamente, que aconteceu porque a jornada do paciente foi colocada de ponta cabeça, né? Não foi algo que partiu da gente, aconteceu. As pessoas ficaram impossibilitadas de serem atendidas em laboratórios, hospitais, clínicas, consultórios. Daí veio telemedicina, daí veio prescrição eletrônica de medicamentos, daí veio monitoramento remoto. Então, uma série de coisas começaram a acontecer e ainda estão acontecendo, né? Vou mostrar aí na sequência, né? Em função da Covid, que impactam, vamos dizer assim, de forma decisiva, né, a experiência do usuário, né? Eu estou chamando de usuário aqui, podemos falar cliente, paciente, enfim. Esse gráfico publicado esse ano, também é um gráfico global, ele já começa a olhar o setor de saúde de uma maneira um pouco diferente. Então, se você olhar ali o que ele chama de quarta onda, né, da saúde digital, da inovação na saúde, você vai ver que o primeiro ponto que ele destaca está ligado à experiência do usuário, né, o atendimento remoto, né, não apenas a telemedicina, né, não apenas o monitoramento remoto, mas também testes, né, sendo feitos em domicílio. Ontem mesmo estava falando com uma startup que está fazendo autoteste. Então, assim, uma série de coisas que começaram a acontecer desde 2020, que foi o ano da pandemia, e que já colocam, vamos dizer assim, a saúde no centro do palco, né? Como um daqueles setores, né, que está, de fato, inovando, fazendo assim uma revolução na experiência do usuário. Uma das evidências disso, aqui no Brasil, hoje em dia, né, é o investimento que está sendo feito em algumas startups, né? Hoje, essas health techs, né, que até que a Patrícia falou no começo,
que são as startups que trabalham no setor de saúde, né, estão sendo muito valorizadas e recebendo muitos investimentos. Eu lido muito com essas startups, né, no meu dia a dia, e aí eu aproveitei e eu fiz aí para essa apresentação nossa de hoje um ranking só das startups que receberam investimentos acima de $1 milhão esse ano, tá? Então, numa linha de tempo aí, começando em janeiro, indo até novembro. Por que $1 milhão, né? Eu resolvi esse número, por quê? Porque, via de regra, quando a startup passa dessa faixa, ela já está num momento em que aquela proposta de valor dela já está validada, ou seja, já existe gente que paga por aquilo, tá? Então, ela já está numa fase de tração. Então, abaixo disso tem muitas outras startups, mas que ainda estão no momento em que aquilo pode ser que tenha atração, pode ser que não. Então, foi esse o motivo que eu coloquei só as startups que já estão recebendo investimento acima de $1 milhão. O que a gente percebe aí? Metade desse grupo, de alguma maneira, está trabalhando experiência do usuário. Tá? Então, está trabalhando com atendimento remoto, né? Educação médica remota, prescrição eletrônica, consultório on demand. Então, assim, é uma realidade. Tá? Isso não tem volta. Então, esses fundos estão colocando muito dinheiro nessas empresas porque estão vendo que daqui para frente, para os próximos anos, a tendência na saúde é fazer uma revolução mesmo nessa experiência de usuários e indo com muita força para o atendimento remoto, tá? Que é algo que aconteceu muito por conta da Covid, mas que não deve voltar atrás. Bom, no nosso caso, né, específico, assim, né, uma empresa de medicina diagnóstica, né, como que ela se posiciona, como que ela vem se posicionando em relação a isso? Antes de responder, né, acho que vale a pena falar só que ressaltar, né, que não existe setor também com uma experiência do usuário tão complexa quanto o nosso, né? É infinitamente mais complexo você fazer uma mudança na experiência do usuário de medicina diagnóstica do que você entregar uma pizza, né? Só para lembrar, né, no nosso setor, o cliente compra algo que ele não escolhe, né? Quem escolhe, via de regra, é outra pessoa, o médico, que não é ele que paga, né? Também, via de regra, quem paga é um plano de saúde, né? E ele não entende para que serve aquilo, né? Se ele lê o nome se ele conseguisse ler o nome de todos aqueles exames, que também tem essa, né? Ele às vezes não consegue entender a letra do médico. Ele não sabe explicar para que cada um daqueles exames serve, né? Além disso, ele ainda sabe que ele vai ter que fazer tipo uma greve de fome, né? Antes de usar esse serviço e que na hora de usar esse serviço ele vai passar por uma rápida sessão de tortura chinesa lá com agulha. Então, assim, não existe experiência do usuário potencialmente mais complexa do que essa, né? Se você pegar assim o tripé, né, da experiência do usuário, que é desejabilidade, utilidade, usabilidade, todos esses pontos ficam em xeque quando a gente fala de medicina diagnóstica, porque, de novo, o cara não está comprando algo que ele deseja, ele não sabe a utilidade dos exames, e na hora da usabilidade ele só sabe que ele vai ter que passar fome e receber um aplicado. Porém, apesar disso tudo, a experiência, a gente consegue transformar essa experiência em algo muito positivo, né, dentro do SAVE. E aí, a gente não consegue fazer isso de outra maneira que não seja usando a humanização. Tá? Então, isso tem que estar assim, muito claro. Né? O nosso setor, ele, diferente de outros, ele nunca deve abrir mão da humanização. E aí eu estou falando de saúde de uma maneira geral, mas especialmente setor de diagnóstico, porque, como eu falei, assim, é uma experiência com muitos atritos. Tá? Eu não conheço nada com mais atrito que medicina diagnóstica. E, no entanto, graças à humanização, a gente consegue fazer essa experiência ser muito positiva. Mas não só isso. A gente também, enquanto SAVE, já começou a fazer uma série de avanços na experiência do usuário, tá? Em muito pouco tempo, né? Então, muita gente não sabe, então eu vou passar rapidamente aqui. A gente hoje, quando uma gestante vai fazer um ultrassom, né, para ouvir o batido do coração do bebê, para ver o bebê na barriga, e o pai vai junto, via de regra, assim,
as pessoas depois pegam uma gravação daquilo, né, em CD, em DVD, levam para casa. Hoje no Sabin, né, essa gestante ela pode escolher em compartilhar a tela, né, do exame e o áudio, não só o vídeo, mas o áudio também, as batidas cardíacas do bebê, né, com a tela do smartphone de quem ela escolher na hora. Ela pode escolher todos os amigos dela, os familiares, e as pessoas estarem em qualquer lugar do mundo acompanhando aquele exame, que é um momento muito legal. A gente também tem esses laudos gráficos, né? Eu acabei de falar, né? Sempre que a gente pega um laudo de um laboratório, né? A gente não entende direito o que está ali, né? Eu sou leigo, né? Tem muita gente aqui na empresa que entende, mas um leigo lê aquilo e não entende nada, não sabe o que está acontecendo. E assim, para ajudar até a entender, a gente começou a criar laudos com uma cara de infográfico. Tá? Então, a gente já tem hoje uma série de exames que podem aparecer na tela do smartphone do paciente, né? Com essa carinha que vocês estão vendo aí na tela, né? Colorida. Então, começa também a resolver um pouco até aquela questão da usabilidade que eu falei agora há pouco. Coleta móvel, né? Hoje, assim, ninguém melhor do que a gente, né? Para falar sobre isso. A gente teve um crescimento exponencial desde o ano passado, né? A gente, de fato, está fazendo um trabalho em escala, como se fosse um iFood, com muito mais complexidade, né? De novo, né? É muito mais fácil você entregar uma pizza e ir embora do que você ir na casa da pessoa, chegar no horário que ela está terminando o jejum, tem essa, você não pode chegar antes dela terminar o jejum, né? E nem também chegar muito depois, porque aí a pessoa vai ficar fazendo jejum à toa, esperando lá. Chegar com tudo, chegar com seringa, assim, é uma complexidade muito grande, se vocês pararem para pensar. E nós hoje estamos fazendo isso muito bem. Bom, essa unidade móvel aí de atendimento, né? Eu brinco assim, que putz, cara, é tipo um food truck, assim, sabe? Uma unidade que chega onde tem que chegar e começa a receber as pessoas e já fazer as coletas, enfim, é como se fosse um sailing em 4 rodas, né? Então, também é altamente revolucionário, tem uma série de requisitos técnicos aí para que isso aconteça, né? Aplicativos, né? Todo mundo aí deve ter aplicativo do sailing no telefone, que é muito bem feito pelo nosso time digital ali, o Léo, o Diego. O nosso e-commerce, putz, se você falasse assim, há 3 anos atrás de e-commerce na saúde, e-commerce não é um negócio necessariamente novo, né? Mas é uma experiência do usuário totalmente nova na saúde. É incomum as pessoas comprarem saúde através de e-commerce. E hoje a gente tem um e-commerce muito bom, né? Então, assim, vocês veem quantas coisas já vem acontecendo em um curto espaço de tempo que vão de encontro a essa mudança, né, na experiência do usuário, né? A gente teve aí, ao longo do ano passado, também a questão dos drive-thrus, né? Aqui dentro do Sabin, né, da matriz, a gente fez monitoramento remoto, né, dos sintomas dos colaboradores para saber se eles estavam com suspeita de Covid, né, se isso deveria requerer uma atenção maior. Enfim, quanta coisa, né, que já aconteceu e que ainda vai acontecer, né, como eu vou mostrar a partir de agora, e em termos de experiência do usuário dentro da empresa. Então, sempre que alguém vier falar para vocês, que vierem falar, né, eles falam para mim, né, mas a saúde é conservadora, mas a saúde é tradicionalista, mas olha o que eu faço no iFood, mas olha o que eu faço no Uber, na Loft, na Gympass. Eles falam assim, não, mas olha o que a gente faz em medicina diagnóstica. E puxa, né, essa relação aí, tem muita coisa sendo feita também. Putz, o Rita, né, todo mundo sabe, né, é uma plataforma de saúde que conecta pacientes a médicos, a farmácias. É um negócio que é uma tendência não só no Brasil, mas no mundo, e nós estamos liderando, né, essa tendência, né, aí através da Rita Saúde, muito bem conduzida pelo Fernando. O SkyHub, né, aí eu estou falando em causa própria, né, a gente montou um hub de inovação no meio da pandemia, né, então hoje ele funciona todo em nuvem, e começamos a realizar uma série de eventos para educar empreendedores, né, conteúdos em e-books, né? Publicamos 2 e-books esse ano, vários programas de podcast,
fizemos vários meetups, enfim, é uma frente assim de engajamento desses empreendedores, que são os fundadores dessas startups, que a gente começou a fazer esse ano, mas que também começou a se converter em várias iniciativas de inovação, né? Como eu falei há pouco, né? A gente chama isso de prova de conceito, né? Quer dizer, é um negócio que a gente vai fazer uma validação e a gente sabe que tem mais chance de não dar certo do que dar certo, né? E ok, é assim que funciona qualquer empresa inovadora, né? A gente já tem hoje uma clínica de fertilidade na nuvem, né? Que é fruto dessa relação com startups, né? Terapias digitais sendo usadas por pacientes diabéticos dentro do Rita Saúde, né? Que foi o penúltimo slide que eu mostrei, né? Da plataforma. Então, a gente já tem pacientes que estão cuidando da sua diabetes através de um aplicativo que é baseado em evidência. Inclusive, foi esse mês que passou, agora de novembro, considerado um dos 3 melhores do mundo numa competição que teve lá na Suíça. A gente já tem essas terapias digitais acontecendo no SEIB, também fruto dessa relação com startups. Consulta integrada ao laboratório. O que é isso? Teleconsulta é o quê? Você realizar uma telemedicina, uma consulta através de telemedicina, e no final dessa consulta você receber uma pergunta se você gostaria que o laboratório entrasse em contato com você para agendar os seus exames. Quer dizer, você não precisa mais você chegar, telefonar, ficar esperando, mandar o pedido médico, mandar carteirinha, mandar RG. Quer dizer, todos esses dados já são de conhecimento, né, da plataforma lá de telemedicina, e você simplesmente recebe um contato, né, para poder agendar o teu exame. A gente fez uma série de validações esse ano e vimos que o formato, inclusive, que a gente estava pensando não era o melhor, e estamos começando agora mais uma dessas iniciativas, agora num outro formato, até sendo liderado aí pela Flávia Lessa. Então, tem muita coisa acontecendo também para acontecer, né, nesse sentido. O workflow de pedidos digitais, né, que são os pedidos chegando através de canais digitais, seja de aplicativos, seja através do site. Autorização online, né, o paciente conseguir realizar os procedimentos sem ter que parar, perder tempo. Então, assim, tudo isso são provas de conceito que surgiram a partir do relacionamento com essas startups e que estão sendo realizados em várias áreas do SEIB, tá? Muitas coisas a gente sabe que a gente vai olhar e falar, putz, não é desse jeito, é de outro. Muitas coisas a gente vai olhar e vai falar, putz, esquece, a gente fez, viu que não dá e aprendemos, que no final do dia é isso que interessa, né? Você ter criado conhecimento do negócio. E muitas que já estão em operação, né? Como o caso que eu falei lá da clínica em nuvem, né? Da clínica de fertilidade. Esqueci de falar do laudo de comando de voz, né? Que está sendo usado pelo time lá de imagem hoje, né? Para laudar. Bom, não satisfeitos, né? Com tudo isso que eu acabei de mostrar, né? De coisas que já aconteceram, que já estão em produção e de coisas que são provas de conceito que estão acontecendo dentro do SEIB em várias áreas. A gente também inaugurou um fundo, né, no final do ano passado, chamado Cortex, em sociedade com o Grupo Fleury, né, lá de São Paulo. Para quê? Para investir nessas startups, né, para a gente promover ainda mais essa inovação de outras formas, acelerando o crescimento dessas empresas e eventualmente utilizando, né, as tecnologias delas. Então, assim, é uma iniciativa única, né? No setor de saúde, você não tem um exemplo como esse. Tudo isso que eu estou mostrando até aqui acontecendo num período inferior a 2 anos. E tudo isso, de alguma forma, impactando na experiência do usuário. Tá? Então, isso tudo significa geração de valor, em última instância, significa inovação. Daqui para frente, o que a gente imagina, né, que vai acontecer? Bom, ninguém tem bola de cristal, mas eu botei uma bola de cristal aqui na apresentação, né? Muitas coisas aí já começaram a acontecer. Uma delas é a predição, né? A gente está muito dependente de predição. A gente hoje exige saber quanto vai custar uma corrida de táxi, a gente quer saber quanto tempo vai levar para chegar no destino, a gente quer saber, que nem falei, quanto tempo vai levar para o prato ficar pronto, para o entregador chegar. A gente está muito dependente disso hoje em dia. Todo mundo quer
E isso se consegue como? Através de algoritmos, né? E para você criar esses algoritmos, você precisa de muitos dados. O CIB está concluindo agora, esse ano, a construção de um data lake, né? Uma palavra que eu acho que vocês vão ouvir muito aqui em diante, que é o quê? Que é uma estrutura de dados gigantesca que viabiliza que esses dados sejam acessados rapidamente e utilizados rapidamente para a construção de algoritmos. Então, assim, é uma tendência no mercado de saúde, isso já vem acontecendo muito, né? Como eu falei agora há pouco, né? Em Uber, em iFood, e que nós também estamos dentro dessa agenda com muito foco a partir de agora, né? Uma tendência também muito grande no setor de saúde é de personalização, né? Eu mostrei logo no começo, né, um slide com uma família inteira vendo a mesma tela, né, de televisão. Hoje, ninguém tem uma tela igual a outra, né? A tua tela é como um espelho, ela te reflete. Você pegar minha tela do Instagram, a tela sua do WhatsApp, Facebook, do que for, são telas diferentes, né? Porque elas refletem o quê? O nosso comportamento. Então, assim, existe uma tendência de personalização global e isso também se reflete na saúde. Só que na saúde a gente vai refletir isso também de uma outra maneira, né? Que é através da genômica, né? Então, todo mundo sabe, né? O boom, né? Dos exames genéticos. A gente tem aqui a biologia molecular, liderada pelo Gustavo Barra, muito bem liderado. E isso também reflete uma tendência das pessoas em buscar mais personalização, né? Em saber eventualmente, se devidos medicamentos são melhores para a sua constituição genética, se é que eu posso falar assim. Então, essa é uma tendência também sem volta. Uma terceira tendência sem volta, e a gente está vendo isso acontecer já e vai ganhar cada vez mais força, é a criação de novas formas de remuneração. Tá? Então, assim, a forma como os prestadores foram remunerados até aqui não deve continuar sendo a mesma nos próximos anos. Então, existe muita discussão junto aos pagadores no sentido de criar formas de remuneração que não inviabilizem o sistema e que também não inviabilizem o atendimento do paciente. Então, assim, essa mudança aí eu chamo muitas vezes saúde baseada em valor, né? É uma tendência também muito forte que a gente deve continuar vendo aí no ano que vem. A invasão, e aí quando eu falo invasão, é uma invasão genérica, assim, né? Uma invasão tanto de startups, como eu falei há pouco, tem um monte de startups surgindo, e essas startups vêm com propostas de valor diferentes, né? A startup, até por uma questão de não ter um legado, né, para cuidar, ela consegue fazer essa experimentação que eu acabei de falar, né, com muito mais velocidade, ela consegue testar, errar, até acertar, né, com muito mais velocidade. E esse é um dos motivos da gente investir em startups, através do Fundo Cortex, da gente ir acompanhando a jornada dessas empresas, sabendo o que elas estão experimentando, o que está funcionando, o que não está funcionando, né? Além do lado financeiro, obviamente, o investimento, você embarca também nessa jornada aí de experimentação com elas e não só startups, né? Hoje em dia você tem grandes empresas de outros setores vindo para o setor de saúde, né? Então aí poderia encher essa tela mais do que eu enchi, né? Mas é que aí ia ficar muito ruim. Mas você vê que tem a AFIA, uma empresa de educação, adquiriu 5 health techs só nos últimos 2 anos. A Telefônica assumindo a Teladoc e lançando plataforma de saúde, né? A Stone, que é uma empresa de cartão de crédito, também entrou no mercado de saúde, já está pedindo uma carteira significativa de vidas. O Allmed, o All é uma empresa de mídia, né? Farmácia, Raia Drogasil, lançou uma plataforma, né, que é a Habitat esse ano, ou seja, várias propostas de valor diferentes, partindo de empresas que não são de saúde. Olha aí, ó, até a Lelo, né, que está no nosso cartãozinho de vale-refeição, né? Você vai lá e você clica, você abre lá essa Vive, né, uma plataforma de saúde. Putz, eu nem sabia disso, outro dia eu estava mexendo lá no aplicativo e descobri. Então, ou seja, está vindo proposta de saúde de todo lado, né? Como eu falei, né, da farmácia, da empresa de vale-refeição, do UOL que você assina lá, e tudo isso também vai se refletindo nisso aqui, que é a consumerização. Porque esses novos entrantes que eu estou falando, eles vão oferecer saúde diretamente para o seu consumidor. Então, assim, não é que
você vai receber saúde através do plano que a sua empresa paga, né? Você está recebendo oferta de saúde direto de outras empresas, inclusive, que você já tem relacionamento, outro tipo de relacionamento. Então, isso aí também chama consumerização, né? Essa é uma tendência tão forte aí na saúde, quanto o que eu falei de predição, de personalização. Também é uma tendência que a gente tem que ficar muito atento, provavelmente vai se refletir no nosso negócio, na forma de um aumento da participação, talvez, no privado, né? É o que a gente está acompanhando de perto. 5G. Cara, 5G é uma coisa assim que vai mudar tudo. Vai ter inovação antes do 5G e inovação depois do 5G. Sabe assim? Via de regra, essas grandes ondas de inovação vêm em função de avanços na infraestrutura, né? Tudo que a gente viu acontecer nos últimos 10, 15 anos foi porque você teve conexão móvel, né, banda larga móvel, você teve smartphones cada vez com mais capacidade de processamento, você tem computação em nuvem. Então, são essas pequenas, grandes mudanças na infraestrutura que promovem que venha uma avalanche de inovações e propostas de valor na sequência. O 5G, que é uma banda larga de altíssima velocidade, deve entrar em produção em meados do ano que vem. Putz, vai trazer, isso aqui é plano para amanhã, entendeu? Então, só estou citando, mas se for para falar o que isso deve trazer de inovação, dá uma conversa à parte. Bom, é uma apresentação para ser realmente assim, muito, muito rápida. E aí eu queria deixar registrado os agradecimentos. Essas inovações todas que o Sabin tem feito até aqui são devido a essas lideranças. Eu quis destacar, né, as pessoas que lideram essas áreas que estão fazendo essas provas de conceito. Né? Não é nenhum demérito de quem não está, é porque esse ano, assim, aconteceu da gente testar certas coisas que cabiam em certas áreas. Então, eu queria dar um agradecimento especial aí para essas lideranças, porque foram as pessoas que estão liderando a inovação na empresa esse ano. Obrigado. Obrigada, Istvan, pela excelente palestra. Foi muito interessante ver o contexto histórico, né, da inovação no início da sua apresentação, saber mais sobre terapias digitais, predição, personalização e, por fim, a consumerização. Se eu puder resumir inovação em uma frase, eu poderia falar que é a geração de valor para o negócio e para o usuário? Se você for no Google, você vai ver muita coisa assim. São coisas novas em produto, em processo. Assim, você vai ver vários tipos de definição, mas assim, falar em geração de valor, você vai na veia, sabe? É como as principais consultorias de inovação do mundo falam hoje. Perfeito, então. Eu também queria fazer os meus agradecimentos, agradecer a Karine Hepp e a Érica Medeiros, nossas gerentes e coordenadoras de desenvolvimento humano e organizacional, que foi graças a elas que a gente conseguiu, esse ano, trazer o Sabin Digital e tantos palestrantes. E também a Carol, nossa especialista em lives, que me ajudou em todas as lives a conduzir da melhor forma possível. Obrigada. 2021 a gente encerra com chave de ouro, com o Istvan, e 2022 aguardem novidades. Tem muita coisa boa por aí. Obrigada a todos.